Mas afinal de contas, quanta proteína é que eu devo consumir por dia? Ouve, se eu tivesse €1 de cada vez que me perguntaram isto, tinha 20€. Estava rico. Vou dividir este vídeo em 3. Ponto número 1, será que faz mal? Ponto número 2, quanta proteína é que eu preciso por dia? E ponto número 3, quanta proteína é que eu absorvo por refeição? Passa a vinheta. Um dos maiores mitos é o mito do excesso de proteína, ou que a proteína, lá está, em excesso pode provocar insuficiência renal. É ao contrário. Se tu tiveres insuficiência renal, ou se fores aquelas pessoas que infelizmente só funcionam com um rim, obviamente que aí os teus consumos devem ser muito, muito mais baixos. E ainda assim, cada caso é um caso, porque tu tens que ver com o teu nutricionista, tens mesmo que ser acompanhado ou acompanhada para ter melhores resultados. Eu não me sinto qualificado para responder a essa pergunta. No entanto, em indivíduos saudáveis, e estamos a falar de pessoas que também devem treinar, não se conhecem efeitos negativos da proteína, ou daquilo que nós poderíamos chamar de excesso de proteína, não se conhecem efeitos negativos nem a curto prazo, nem a longo prazo no seu metabolismo. O que é que isto quer dizer? Estamos a falar de pessoas que inclusive consumiram 4 vezes o seu peso diariamente em gramas. Ou seja, se tu pesas 50 kg, estás a consumir 200 gramas de proteína por dia, pode não ser o mais eficiente a nível anabólico, pode não ser o que constrói mais músculo ou desenvolve mais o músculo, mas ainda assim não lhes deu efeitos negativos. Portanto, estás a ver que esta coisa do excesso de proteína é um mito do caraças. Essa é a primeira. Pronto, agora que já sabemos que estamos seguros, vamos então falar de valores e números. Quanta proteína é que tu precisas efetivamente por dia? Vai depender, obviamente, dos teus objetivos, não é? A dose diária recomendada, por exemplo, é ridícula. Se pesas 100 kg, é cerca de 80 gramas, ou seja, 0,8 gramas por cada quilo de peso corporal. Mas isso é o suficiente, ou melhor, isso é o mínimo indispensável para o teu corpo sobreviver, para tu sobreviveres e para os teus órgãos funcionarem corretamente. Mas nós queremos mais do que isso, nós queremos resultados a sério, não é? E atléticos. É por isso que vemos as dicas de Salgueiro, caraças. Então o que é que nós queremos? Nós queremos potenciar o máximo desenvolvimento muscular. Claro que isto é relativo consoante a pessoa. Há pessoas que se calhar interessam-se mais por desportos de resistência, há outras que se calhar são mais culturistas, são culturistas e querem se calhar o máximo desenvolvimento muscular, ter o máximo de caparro possível. Portanto, isto vai sempre variar. Mas o atleta ou aquela pessoa ativa e que treina deve consumir entre 1,8 gramas por cada quilo de peso corporal até 2,8. Sendo que eu acho que o ideal está ali no intervalo do meio, 2,2, que é aquilo que muitos sites dizem de a gram per pound, 1 grama por cada libra de peso corporal vai dar sensivelmente 2,2 gramas por cada quilo de peso corporal. Portanto, eu, se peso 90 quilos, será cerca de 200 gramas de proteína que devo consumir por dia. É claro que eu estou a falar no intervalo por alguma razão, isto vai obviamente depender, nada disto é tão linear assim. Se calhar se estás agora a começar, deves ser gradual e deves começar se calhar com 1,5, depois passar para 1,8 e eventualmente chegar aos 2, 2,2. Há um grande expert nesta matéria que é o Alan Aragon que dá uma sugestão, que é a seguinte: imagina que tu pesas 80 kg e queres pesar 70, portanto o teu peso objetivo deve ser esse peso pelo qual tu fazes as contas. Portanto, se tu quiseres consumir 2 gramas de proteína por cada quilo de peso corporal, neste caso seria a pensar nos 70 e não nos 80, portanto, o teu objetivo. Ele diz que isto ajuda imenso e, de acordo com as pesquisas que fez, é de facto das melhores estratégias. Mas lá está, tens que ser gradual. Se és uma pessoa que pesa 100 kg e queres pesar 70, se calhar não vais logo fazer os valores a pensar nos 70, se calhar começas primeiro pelos 90, depois 80, lá está, sempre gradual até chegares àquilo que funciona melhor contigo. Claro que isto também é verdade para quem quer ganhar peso, a mesma coisa, deves tentar subir o padrão lentamente, quanto mais gradual tu fores, com mais qualidade consegues fazer o teu ganho de peso até lá chegares. Outra coisa muito importante a ter em conta, seja em contexto de quem quer ganhar peso ou perder peso, é o rácio dos macronutrientes. Tu consegues gerir melhor e ter mais eficácia nas proteínas que estás a consumir se houver um bom rácio depois de hidratos de carbono e de gorduras. Tu precisas desses macronutrientes também para teres uma energia como deve ser. Agora, se estiveres só a comer proteína e não comeres mais nada, nem sequer os teus treinos vão ser eficazes, não vais ter intensidade do teu treino. Dizem inclusive que uma boa regra para quem quer perder peso é não ultrapassar ali os 35% de rácio de proteínas por dia, versus os outros macronutrientes, neste caso os hidratos de carbono e as gorduras. Faz sentido? Boa. É por aqui. Sendo então que tudo isto é num contexto calórico também, que tu já sabes que consomes mais calorias do que aquelas que tu gastas, vais ganhar peso ou vice-versa, vais perder peso, tu deves então começar a fazer continhas. Olha, vou-te ajudar. Um ovo tem cerca de 6 gramas de proteína, um bife normal, depende da carne, né? Mas varia ali entre os 25 e os 30 gramas de proteína, cada 100 gramas de bife.
Peixes normalmente estão ali na média dos 20 gramas por cada 100 gramas. Começa a fazer continhas, a ler rótulos, a fazer as perguntinhas aos sites e às aplicações e vais começar a ter mais resultados por causa disso. E ficamos então com a pergunta derradeira. Quanta proteína é que eu consigo absorver por refeição? Bem, quase toda. Imagina que tu vais fazer um rodízio de carnes, tu não vais fazer cocó um bife inteiro. Portanto, provavelmente vais digeri-la toda. Agora, eu acho que estás a fazer a pergunta errada. A pergunta certa é, qual é que é a gramagem de proteína por refeição que eu devia consumir para ter melhores resultados? Essa é outra questão. Estudos concluíram que entre 30 a 40 gramas por refeição é o ideal. É talvez o mais eficaz, obviamente que isto não são valores absolutamente lineares, mas mais do que 40, 50, gramas por refeição, se calhar não é assim tão útil para os teus objetivos. Agora, que tu de facto vais absorver toda, é o mais certo, mas se calhar desaceleras tanto o teu metabolismo por estar a tentar compensar e absorver essa proteína toda que acabas por não ter o maior potencial anabólico. Daí eu dizer sempre que é preferível ires dividindo os teus valores pelo dia, fazeres bem as tuas continhas, que é para veres se consegues inclusive a dar conta do recado. Isto não é fácil. Chegas a um ponto, principalmente quando queres ganhar peso, em que tens de consumir muita proteína. E isso não é nada fácil. Eu dou por mim às vezes às 2 da manhã a fazer bife, estás a perceber onde é que eu quero chegar? Isso às vezes não é assim tão simples. Se gostaste deste vídeo, faz like e diz aos teus amigos. Se não gostaste, faz like na mesma e diz aos teus inimigos. Comenta, partilha, faz tudo o que te apetecer e acima de tudo aproveita este cupom da Prozis, 10% com mais alguns brindes em qualquer compra que tu faças no site. Espero que tenha sido útil e vou tomar banho.